Aqui é o normal. Nós somos felizes, nós somos alegres, porque temos a presença de Jesus. Aleluia. Já pode tomar o seu assento. Que maravilha, que povo bonito. Se não der para acreditar, profetiza. Aleluia. Oh my God. Que maravilha. Hoje, quarta-feira, culto profético. Você chegou no lugar do seu propósito. Você está no lugar certo. Deus quer falar ao seu coração. Eu fico muito feliz que a casa está cheia de brasas vivas, aleluia. Não adianta estar só cheia, né? Tem que ter as brasas vivas também. Amém? Eu gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez aqui na Família do Reino. Faz um sinalzinho com a sua mão para a gente conhecer. Olha aí, meu Deus. Uau. Sejam muito bem-vindos à Família do Reino. Família do Reino é um lugar para você pertencer. É uma casa paterna, uma casa espiritual, é uma casa apostólica que flui nos 5 ministérios. Não sou o apóstolo Pedro Medina. Quem me dera. É que está a imagem do apóstolo na arte, né? Mas sou filho espiritual juntamente com os pastores. Nós honramos essa casa, honramos a vida do nosso apóstolo. E é um prazer estar aqui ministrando nessa noite. Saber que Deus te trouxe aqui. A maior certeza que foi Deus que te trouxe aqui foi a dificuldade de chegar até aqui. Você sabia? Essa é a maior confirmação que Deus queria você aqui hoje. Que luta para chegar aqui. Mas você chegou. É? Nosso trânsito em Balneário Camboriú é um trânsito abençoado. Logo, logo estaremos andando de helicóptero, né? Por necessidade, né? Não é nem por glamour, é por necessidade. Tem alguém que veio de longe para me conhecer? Tem alguém de longe? Longe, diga, ei pastor, eu sou de longe, sou do Roraima, que é outro país. De onde é que é os nossos irmãos? Ó, tem de Roraima mesmo? Fortaleza, meu Deus, é longe. Lá do Nordeste, aleluia. Londrina, Paraná. Rapaz, passou um vento lá esses tempos, né? Lá em São José dos Pinhais. O negócio está furioso para o Brasil. Nunca teve tornado, agora está tendo. Por que será, né? Por que será no ano? Pode falar, minha querida, onde que a senhora é? Minas Gerais. Aqui não tem mineiro. Cadê os mineiros? Faz um barulho aí. Tá em casa. Não tem nenhum visitante gaúcho aqui, né? Tem algum gaúcho aqui, não? A igreja formada dos gaúchos. Da onde que a irmã fala? Argentina. Oh, glória, seja bem-vinda. Bem-vinda. Família del Reino. Eu arrisco também. De qual local que é lá, irmã? Qual cidade? Lá, cidade? Missiones. Lara também é de Missiones, né? Também? Glória a Deus, seja bem-vinda. Tem mais alguém de outro país? Que seja visitante, né, irmãos? Nós sabemos que temos membros aqui. Mas tem algum visitante de outro país? Lá atrás? Uau! Da onde? Alegrete do Sul? É considerado outro país. Seja bem-vindo, querido. Ai, glória a Deus, maravilha. Eu gostaria só do teclado e da bateria. Vamos aplaudir a Jesus pelo nosso louvor maravilhoso.
Muito bom, é longe mesmo. Onde é que fica Alegrete do Sul? Fronteira com a Argentina? É longe. Esse dia eu estava lá em Itaqui, é longe. O irmão levantou a mão também, é da onde? Aonde? Ah, olha aí, Johnny. Catar. Profético, né? Estou com vontade de ir lá para o Oriente Médio lá, dar lugar em Dubai. É quase ali, né? Catar. É forte, viu? É profético, rapaz. Nós somos uma igreja de nações. Família do reino em Dubai. Aí foi forte, hein? As paredes vão ser de ouro lá agora. O chão, nós vamos fazer segundo a Bíblia, né? O chão de ouro, as paredes de jaspe. Aleluia. Então sejam bem-vindos, é um prazer. Eu sou o pastor Tiago, um dos pastores auxiliares aqui. E a responsabilidade hoje de ministrar uma palavra. Então eu gostaria muito da sua atenção, que Deus tem para entregar hoje é forte. É uma revelação que Deus tem trazido à minha vida, ao meu coração. E eu quero compartilhar com você nesta noite. E eu sei que Deus vai falar fortemente contigo. Amém? Glória a Deus. O louvor não me abandona, né? Isso. Faz sinal que está vivo. Aleluia. Estão vivos. Eu falei que o motor ia esquentar e aí deu um stand-by, né? É que é elétrico, irmão. Aleluia. Acelerou, ele anda. Parou, ele para. Amém. Então eu gostaria que você abrisse comigo Ageu, capítulo de número 2, verso de número 9. Há uma... Não sei se eu vou falar, mas... Existe uma piadinha no nosso meio cristão, né? E disse Deus, haja aí, Ageu. Mas é só entre os internos aqui. Aleluia. Ageu 2:9, esse grande profeta de Deus vai nos trazer algo poderoso. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Estou tendo. Ageu é um dos profetas menores do Antigo Testamento, mas a sua profecia é poderosa. Amém? Diz assim, a glória desta última casa, diga a glória, da última casa, será maior do que a da primeira. Uau! A glória da última casa será maior do que a primeira. Uau! Isso é muito forte, isso é muito interessante, que o profeta aqui foi inspirado por Deus. E ele continua dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. A paz, para quem não sabe, é shalom em hebraico. Diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um dos textos mais conhecidos da igreja. Todos nós já ouvimos falar sobre a glória da última casa. Todos nós já cantamos algum louvor da glória da última casa. E é um dos versículos impactantes, poderosos, e nos dá muita esperança e expectativa do que Deus vai fazer. Aqui, nós vemos que o profeta profetiza que haverá, nesse tempo em que ele está, haverá uma glória maior do que a da primeira. Então, se nós lemos o texto aqui, e entendermos o contexto que era após o exílio da Babilônia, quando eles estão regressando, depois de ficarem 70 anos presos na Babilônia, o governo do rei Assírio, ou Assíria, começa a governar e destruir Babilônia, e começa a governar toda a região ali do nosso
continente europeu, Ásia e assim vai. Hoje, né, atualmente europeu, Ásia. E esse império também conquistou quem estava na Babilônia, que era o povo hebreu, o povo que foi levado cativo. E esse era o contexto em que ele profetizou pós-exílio, porque na época dos babilônios, quando eles tomam as cidades de Jerusalém, eles destroem tudo. Eles acabam com o templo, acabam com todas as construções e levam cativos os moços. Você vai ver que leva Daniel, leva outros, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o povo é cativo na Babilônia e fica preso 70 anos. E aqui ele está regressando pós-cativeiro. E ele declara e profetiza que a glória da última casa será maior do que a da primeira. E é interessante que ele não fala que é a glória do templo de Salomão. Olha que texto interessante. E eu quero que você venha comigo nessa ministração, porque eu quero esclarecer algo muito forte. Qual foi a primeira? Qual foi a primeira glória? Qual foi o primeiro templo? Qual foi a primeira manifestação da glória de Deus? Você já se perguntou? Forte, né? Então nós vamos ler Gênesis 1, 26. Eu quero muita atenção, porque o que Deus vai revelar vai ser muito forte. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo gado, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Quando Deus cria o homem, Deus cria nele mesmo, diga: Deus criou o homem nele mesmo. Então Deus cria o homem em espírito. E lá no capítulo 2, você vai ver que Deus vai formar o homem do pó da terra. Você vai ver que Deus forma o homem, Deus faz o homem o receptáculo. Deus faz o templo, o lugar aonde vai receber o Espírito do Senhor. E diz a Bíblia que aquele homem sem o Espírito do Senhor era apenas um bonequinho. Era apenas um homem de barro, sem forma, sem movimento, sem vida, sem nada. E quando Deus forma Adão do pó da terra, ou seja, o homem do pó da terra, ele sopra, diz a palavra que ele sopra o espírito do fôlego de vida. E então aquele homem, aquele barro que era apenas um receptáculo, recebe um espírito e vive. E começa a fazer grandes obras. Começa a cuidar do jardim, a criar, a fazer todas as coisas que Deus lhe ordenou. E nós vemos que aquele homem agora possuía algo valioso dentro dele. O Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito do Senhor. Mas, eu preciso correr porque o tempo é exíguo. Houve um momento em que Adão é separado desse Espírito. Qual momento foi esse? O momento do pecado, o momento da queda, o momento onde ele come do fruto. Então agora aquele receptáculo fica sem aquele algo valioso, precioso, que era o Espírito da vida, o Espírito Santo. E o tempo passa. Nós vamos navegar na Bíblia hoje. Quem gosta de Bíblia, dá um glória aí. E o tempo passa e passa os patriarcas, até chegar um homem chamado Moisés.
Moisés foi designado por Deus para tirar o povo do Egito e introduzir ele na Nova Canaã, ou seja, na Canaã, conquistar a terra. E quando Moisés é divinamente inspirado por Deus, cheio da presença de Deus, tira o povo do Egito, que estava há cerca de 430 anos aprisionado. Eles passam o Mar Vermelho. Quem conhece a história de Moisés? Passam o Mar Vermelho. E aí Deus, olha que interessante. E aí Deus institui e mostra para Moisés o tabernáculo. Diga, o tabernáculo era um recipiente. Muito bem. O tabernáculo é um local preparado para receber o que era mais precioso e o maior símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Então deixa eu descrever para ti rapidamente o tabernáculo. O tabernáculo, ele era feito de 3 divisórias, de 3 compartimentos. O primeiro era o átrio, diga átrio. Átrio era o lugar onde era feito os sacrifícios. Era a parte onde era sacrificado os animais, era a parte onde era o holocausto, o altar de holocausto, e depois a bacia de cobre com água, para lavar as mãos, para poder entrar no segundo compartimento. Dentro do pátio, nós tínhamos a tenda da congregação, nós temos a tenda, aonde existiam 2 repartições. A primeira repartição era chamada de Santo Lugar. Nessa repartição nós temos o candelabro de ouro no nosso lado esquerdo, com as 7 chamas, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. Ao nosso lado direito nós temos a mesa dos pães, a mesa onde era depositada 12 pães, para simbolizar a fartura do povo de Israel, o povo hebreu. E à frente nós temos o incensário de ouro, aonde era queimada ofertas de aromas agradáveis a Deus, perfume, incenso. E dentre o incensário até a terceira repartição existia uma cortina, diga uma cortina. Uma cortina feita de peles espessa, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E no santíssimo lugar existia apenas um objeto. Existia só apenas um elemento, que era a Arca da Aliança. O bem mais precioso que existiu e que simbolizava na terra a presença de Deus era a Arca da Aliança. Era sinal que Deus estava com o povo. Mas não poderia entrar-se naquele Santo dos Santos qualquer um e de qualquer forma ou maneira. Era necessário uma vez ao ano o sumo sacerdote, que no tempo de Moisés era Arão, adentrar o Santo dos Santos e oferecer sacrifício ao povo. E Deus falava na sua Shekinah, Deus falava na sua presença naquele lugar. Mas nós vimos que o acesso era restrito. Esse templo era um ícone, esse templo era reconhecido por todos os hebreus, todos os israelitas, o templo, o tabernáculo de Moisés. Ele era montável e desmontável, ou seja, ele era transitório, diga transitório. Então, eles iam peregrinando, montavam o Santo dos Santos, o santo lugar, o átrio, montavam o tabernáculo, e quando eles tinham que prosseguir, eles desmontavam e levavam junto. Era transitório. E a presença de Deus não se manifestava todos os dias. Existia o tempo, o momento certo dela se manifestar. Ok. Agora eles acessam a terra prometida, através de Josué. Josué acessa a terra prometida. E o tabernáculo ainda continua, a Arca da Aliança ainda continua, a presença de Deus continua. Porém, não era qualquer um que podia carregá-la, era apenas os levitas. Diga levitas. Um povo específico,
Dentre as 13 tribos, foi a tribo escolhida para ser designada ao serviço do sacerdócio. A tribo de Levi, ela foi estabelecida para cuidar do santo, daquilo que era sagrado diante de Deus. E passou-se o tabernáculo, e a arca da aliança foi roubada, a arca da aliança foi tomada. E diz a Bíblia que veio o reinado de Davi. E eu estou correndo aqui com a Bíblia para você entender. O símbolo maior do tabernáculo era a presença de Deus. Sim ou não? Era o recipiente onde guardava a presença de Deus. E chega um momento em que Davi vai e resgata a arca da aliança. Eu acho isso incrível, porque Davi tinha prioridade. Eu imagino Davi, e isso eu falo na aula de louvor e adoração, Davi como aqueles políticos, né, que prometem, se eu governar, imagine Davi subindo no palanque, se eu for o rei de Israel, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer a presença de Deus para o meio de Israel. A arca da aliança tinha sido roubada, tinha sido levada pelos filisteus. E estava numa terra longe, não estava no centro de Jerusalém. E Davi tomou a iniciativa dizendo, a primeira coisa, quando eu for rei, é trazer a presença de Deus. Porém, Davi vai e busca a presença, busca a arca da aliança de forma equivocada. E eu quero parafrasear isso. Davi chega a comprar carros novos. Imagine Davi indo na concessionária. E ele começa a selecionar os boizinhos, né? Se fosse no dia de hoje, ele ia selecionar o Camaro, a Lamborghini, a Ferrari. Tem que ser o melhor. E vai buscar a presença de Deus, mas algo acontece. Porque Davi tentou fazer do seu. Uau. E quando ele vai buscar, diz a Bíblia que os bois tropeçam, o carro novo dá falha, dá pane, enguiça. E acaba caindo a presença de Deus. E então Davi volta a ler os escritos sagrados e entende que a presença de Deus não é levada de qualquer forma. E Davi entende que o sagrado, o santíssimo, não é conduzida de qualquer forma. E então ele chama quem? Os levitas. Aqueles que eram especificamente a serviço do sagrado. E diz a Bíblia que os levitas começaram a carregar a arca, levando até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, Davi estava tão afoito, com tanta vontade de trazer a presença de Deus, que ele fez uma tenda provisória. A tenda era provisória. Então a arca da aliança, o símbolo maior da presença de Deus no Velho Testamento, em Israel, é depositada dentro de uma tenda. Mas mesmo dentro de uma tenda, a glória nunca deixou de se manifestar. E eu preciso pontuar isso aqui. A tenda era algo simples, mas o que estava dentro da tenda. Cadê o quadro para mim desenhar? A tenda era simples, mas o que portava dentro da tenda valia muito mais que a prata, que o ouro, que a estrutura, que o chão, que o piso, que o teto. Meu Deus, eu não quero aplicar, senão eu vou longe. Mas deixa eu te dizer algo forte: não julgue a aparência, o que está dentro.
pode parecer uma tenda para o lado de fora, mas o que ele carrega, o que está dentro, a presença que ele carrega, a presença que você carrega, o poder de Deus que você carrega, vale muito mais, é muito mais poderoso. Só que a tenda foi desfeita, então a arca da aliança fica sem local. Então Davi diz assim: eu vou construir uma casa para o Senhor, um receptáculo, um lugar onde Deus pode ser glorificado em majestade, honra e louvor. Só que no momento em que Davi diz: eu vou construir, Deus disse: você não vai. Mas então Davi disse assim: se eu não vou construir, eu vou ajudar com que isso seja feito. Eu vou investir do jeito que eu posso investir. Eu vou guardar prata, ouro, madeira. Eu vou guardar incenso, vou guardar panos finos, para que a obra de Deus seja instituída. Eu não vou construir, mas eu vou ajudar. Mas eu quero correr, porque isso não é a pregação. É bom que tem crente que entende, né? Aleluia. Só estou começando. E então aparece um homem chamado Salomão. Salomão recebe a responsabilidade de fazer um templo adornado, lindo, maravilhoso, perfeito, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, para glorificar o nome de Deus e guardar Uau! E diz a Bíblia que Davi reuniu riquezas, reuniu madeira, reuniu tudo que era do bom e do melhor, e deu ao seu filho para que ele construísse o templo. Então Salomão, depois da diretriz do seu pai, pegou o projeto de Davi e começou a executar. E eu quero que você leia comigo Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Eu gosto do silêncio, porque o silêncio traz um clima de entendimento. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória, diga a glória, do Senhor encheu a casa. Quando Salomão constrói o templo, coloca tudo no seu devido lugar, coloca a arca da aliança no Santo dos Santos. Então ele sacrifica e a glória de Deus desce sobre aquele lugar. Só que a glória não permaneceu. A glória se manifestou, mas ela não ficou. E então, o templo de Salomão, a sétima maravilha do Antigo Testamento, o templo adornado de ouro, de linho fino, agora é tomado por estrangeiros. E aí vem o cenário que nós acabamos de ler, aonde o templo magnífico foi destruído pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor. E você vê que eles prepararam o melhor, mas isso não impediu com que ele fosse destruído. E diz a Bíblia que depois que destruíram o templo, nunca mais ninguém sabe aonde está a arca da aliança. Historiadores pesquisam, procuram, dizem que está no monte do templo, dizem que estão embaixo da mesquita, mas até agora só indícios, nada comprovado. E a arca desapareceu. E agora vem Esdras para reconstruir o templo. E aparece o profeta Ageu, que nós acabamos de ler.
para começar a edificar o templo novamente. Só que acontece algo, o templo já não fica mais magnífico como era no templo de Salomão. O templo agora começa a ser criado e formado inferior, e sem a arca da aliança. Só que ninguém contou aonde estava. Edificaram o templo, mas ninguém disse aonde estava a arca. E então, o profeta, vendo o cenário do povo desanimado, diz: ei, não comecem a olhar para o templo, porque a glória, o importante do templo não é as paredes. O importante do templo não é as vestes. O importante do templo não é os degraus, não é o ouro, não é a prata, não é as pedras preciosas. O importante do templo era a glória, a presença. E ele disse: a última glória será maior do que a primeira. E então o templo é erguido, e diz a Bíblia que Herodes o Grande, um pouco antes de Jesus nascer, faz uma mega construção, e ela é conhecida, o templo de Jerusalém é conhecida agora nas nações. Ela fica com uma mega estrutura, povos vinham de todos os lugares para conhecer. As pedras pesavam mais de 2-3 toneladas, um templo magnífico, talvez uma das maravilhas na época de Jesus. E então, João aparece no cenário, dizendo: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Só que o que eu acho interessante é que João capítulo 1, verso de número 14: e o verbo se fez carne e habitou, e vimos a sua glória, como a glória do Deus, o do unigênito do Pai. E eu pensei até aqui que a glória da última casa, e eu estava estudando, e o meu pensamento atingiu achando que era apenas Jesus, o tabernáculo. Essa palavra habitou é tabernaculou no original. Ele se fez o templo, porque a presença desapareceu, mas quem chegou com a presença foi ele. A arca da aliança desapareceu, mas quando ele chegou na terra, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, João descrevendo que ele tabernaculou. Tabernáculo remete à glória, à presença. E vimos a glória. Mas pastor, não era um templo físico. Mas quem disse que Deus queria habitar em templo feito por mãos humanas? Mas pastor, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha estrutura, não tinha pedras, não tinha madeiras, mas tinha o Filho de Deus, e ele fez o tabernáculo, e ele estava carregando a glória de Deus. E eu falei, amém, Espírito Santo, é isso? Então a glória da última casa é Jesus, sim ou não? Não dá a entender? Só que não. O Espírito Santo me levou além. E é isso que eu quero trazer para você em 10 minutos. A glória da última casa não parou em Jesus. Diga a prova, pastor. Não, só 3.
Prova, pastor. Vou provar. Vocês estão curiosos? Fala, pastor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 16. Meu Deus, onde é que nós vamos chegar hoje, Pai? Vê 2 Coríntios para mim. Isso. 2 Coríntios 6,16. Essa parte. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas não para por aí. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vamos lá, agora a gente vai ler os textos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus Cristo. Então, pastor, quer dizer que a glória não parou em Jesus? Não. A glória da última casa não parou no tabernáculo, não parou na tenda, não parou no templo de Salomão, não parou no templo de Herodes o Grande, também não parou em Jesus. Havia uma glória maior. Pergunta qual, pastor? João 17, versículo de número 22. E eu lhe dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos. Efésios 2:20. É forte, eu preciso embasar no que eu estou trazendo. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Continua. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo. Sabe por que eles não vão achar a Arca da Aliança? Ah, você não está aí, crente? Enquanto alguns procuram, escavam, buscam aquele caixote de ouro, enquanto alguns ainda procuram achar um elemento físico, Deus está dizendo que a presença já não está num quadrado. Deus não está dizendo que a presença dele é condicionada a um espaço físico. Ele disse: eu vou colocar uma glória tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que vai estar dentro de vós, e aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali haverá a minha presença. O problema é que nós estamos procurando em coisas,
E Deus não está querendo coisas, Deus está querendo você. Você não está aqui. O problema é que nós queremos achar as coisas físicas. Deus não queria condicionar a um tempo, a um espaço, limitar a sua presença. Era transitório, por isso que os templos foram destruídos. O Espírito Santo nunca habitou em uma caixa quadrada. Por isso que ele só vinha e subia. O Espírito Santo, a presença de Deus, a glória de Deus, ele queria um espaço maior, ele queria um espaço mais largo. E sabe onde ele achou? Dentro de você. 1 Coríntios 6,19. 2 Coríntios 6,19. Eu acho aqui. Quem está entendendo alguma coisa? Ok. Segunda Coríntios, meu Deus, versículo 3, verso 17. Esse já lemos, né? Ok. Segunda Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo um espelho, a glória de quem? De quem? O homem sempre quis colocar Deus dentro de uma caixa. Você não está aí. O homem sempre quis limitar Deus. O homem sempre quis controlar Deus, ter um lugar aonde ele possa dominar. Então Deus vem, destrói o templo, e através de Jesus traz o Espírito Santo, porque a maior glória do templo era a presença, era o Espírito Santo. E olha que interessante, o homem nunca entendeu por quê. Nas coisas espirituais não se entendem os carnais. O Espírito Santo nunca quis ficar num quadrado. O Espírito Santo nunca quis se conter num culto de quarta-feira. O Espírito Santo nunca quis se conter apenas num dia da semana. O Espírito Santo não quer se conter apenas na sua casa. Meu Deus, eu vou melhorar. A Bíblia diz que o próprio Jesus, que estava com a presença no tabernáculo, ele era o tabernáculo, ele estava carregando a presença. E ele diz: eu não vou mais construir templo físico, agora eu vou depositar, eu vou colocar aonde ninguém imagina, aonde ninguém acredita, aonde ninguém dá valor, meu Deus, aonde ninguém investe, aonde ninguém custeia, eu vou derramar o meu Espírito, e ele não vai subir de novo, ele ficará, e vós serás o templo do Espírito Santo. Aí você vai dizer: pastor, que negócio é esse?
O profeta profetizou, mas não deu nome aos bois. Ele podia ter falado o primeiro templo de Salomão, e o último templo era a esse que nós vamos edificar. Ele não falou isso, porque ele estava no Espírito, e quem está no Espírito é atemporal. Em parte falamos, em parte profetizamos. E agora Paulo vai dizer: ei, meu Deus, deixa eu revelar isso. No tempo de Jesus, era necessário ir até o templo para sacrificar, para oferecer ofertas. Precisava ir num espaço físico. Mas quando Jesus, ele entregou a sua vida, agora essa presença não estava mais condicionada a um local físico. Ele deu o seu Espírito. E a prova dessa é Atos 1:8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E você vai ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Existe algo dentro de você. E isso foi roubado, pastor. Foi roubado das nossas igrejas. Foi tirado dos nossos altares. Foi colocado tanto empecilho para ser o templo do Espírito Santo, para ser usado por Ele. E eu vim te dizer nessa noite: é você que Deus escolheu. É você quem Deus habita. Ei, o templo de Salomão era lindo, era maravilhoso, mas Deus não está lá. O tabernáculo foi incrível, mas Deus não estava lá. Aleluia. A tenda de Davi foi maravilhoso, Deus se manifestou lá, mas não se manifesta hoje. Deus quer se manifestar aí aonde você está, dentro de você. A Bíblia diz, meu Deus, Romanos capítulo 12. Fica de pé comigo. Eu tive que agilizar, o tempo é escasso. Romanos 12, Paulo vai descrever uma liturgia que acontecia no Velho Testamento, mas agora ela acontece em todo momento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos, o quê? O recipiente. Oh my God. Apresenteis o vosso recipiente, o local, o templo, como sacrifício, em sacrifício santo e que é, meu Deus, o que é? O que? O culto era feito aonde? Eu sei que é muita coisa para digerir. Mas o culto era feito aonde? Aonde? O culto que Paulo está dizendo aqui, sacrifício, aonde tinha sacrifício? No templo. Aonde havia o santo lugar? No templo. E aonde se oferecia aromas agradáveis a Deus? Aonde? No templo. Então quer dizer, pastor, que eu não preciso estar condicionando Deus ao lugar físico? Yes. Você é o culto a Deus. Aonde você está, você é o culto a Deus. Não tem hora, não tem lugar, não tem dia, não tem noite, não tem mês, não tem calendário, não tem chuva, não tem sol. Aonde você está, você é o templo do Espírito Santo. E aonde você está, a glória de Deus se manifesta. Aonde você está, o Espírito Santo habita. Aonde você está, a glória, a louvor, a milagres, a manifestação, a poder. Meu Deus.
Então eu posso viver o culto todos os dias. Você é o culto, irmão. A sua vida é o culto a Deus. Quando você levanta de manhã, Deus já está esperando a sua adoração. Quando você está falando, Deus já está esperando a sua manifestação. Ei, Deus não está interessado em paredes. Deus está interessado em usar a sua vida. Deus está interessado em te encher com a glória dele. Porque quanto mais glória, mais Cristo é refletido em você. E quanto mais poder, mais milagres é transmitido. E quanto mais glória, mais manifestação da presença de Deus. Ei, para de dizer que é só na igreja que você é crente. Para de dizer que precisa de um lugar. Para de dizer que precisa de uma data. Para de dizer que existe um horário. Agora é o momento de você adorar. Jesus disse: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores não vão ao templo, não vão apenas nas casas, não vão apenas aos lugares, mas eles vão me adorar andando, caminhando, falando dia após dia, diariamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Adoração contínua, adoração no templo, adoração na casa, adoração aonde vocês... A glória da última casa está aqui hoje. A glória da última casa está dentro de você. Por isso Paulo diz: e ele colocou o tesouro dentro de vasos de barro, para que a excelência seja dele, para que a glória seja dele. Ei, tira esse espírito de inferioridade, dizendo que você não é digno. Ele te viu, aleluia. Ele te conhece e Ele quer que a glória dele esteja na sua vida. Está na hora de você virar o culto a Deus. Não venha para o culto, seja o culto agradável a Deus. Pastor, eu vou ao culto. Não, você é o culto. Pastor, eu vou adorar. Não, você pode adorar. Você é o recipiente da glória de Deus. A última glória está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Ei, e uma verdade: Ele veio para ficar. Será que tem templos abertos aqui para receber Ele? Então levante a sua mão bem alto. Esse templo vai ser cheio hoje, agora, aqui e a glória. Aqui e agora, a glória da última casa está dentro de vós. A glória da última casa está dentro de você. Deus quer encher o seu templo com a sua presença. Ei, quanto mais a presença de Deus,